O texto que o evangelista João nos traz na sua epístola chamada geral, que compõe as epístolas gerais da Bíblia, é um texto onde João já está com a sua idade bem avançada, e alguns historiadores chegam a dizer que João, quando escreve esse texto, provavelmente estava residindo na cidade de Éfeso, após ele ter passado momentos difíceis da sua vida. Já com a sua idade bem avançada, João foi o único apóstolo que morreu de forma natural. Os outros foram levados para serem mártires. E João escreve essa carta com a sua idade avançada, já no final de sua vida. Tudo indica que residia na cidade de Éfeso. Cidade de Éfeso, me lembro que um mês passado, ou retrasado, eu fui convidado a pregar na nossa congregação de Paracatu e falei alguma coisa sobre Éfeso, sobre a cidade de Éfeso, aonde Paulo também orientou os crentes de Éfeso escrevendo a sua carta, a carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. E Éfeso era uma cidade, para a época, muito além do seu tempo. Éfeso tinha cerca de 300 mil habitantes. É muita gente, né, irmão? 300 mil habitantes. Que tamanho de que município, mais ou menos, pastor, do nosso estado? Tem algum? 300 mil habitantes? O senhor conhece muito essa área. Só Campos. Uma cidade do tamanho de Campos, aproximadamente. Um negócio fora do comum para a época. Éfeso ficava banhada pelo mar Egeu e tinha um porto, um trânsito de gente muito grande naquele lugar, naquela cidade. A cultura foi se misturando, foi ficando uma miscelânea de cultura ali na cidade de Éfeso. A igreja foi instalada ali, pessoas foram se convertendo, mas aonde há muita mistura de cultura, a Bíblia vai nos dizer que má conversação corrompe bons costumes. E má conversação corrompe bom costume. A Bíblia não vai me dizer de quem, diz de qualquer pessoa, de qualquer um vai corromper o bom costume. Se você andar com uma pessoa que fala muito palavrão, você vai começar a falar palavrão igual a ela, porque a má conversação vai corromper o bom costume, independente se você é uma pessoa que é crente ou não. Isso é provado e é a palavra de Deus que diz isso. A cidade de Éfeso estava crescendo, expandindo, muita gente chegando, muita gente saindo, culturas diferentes sendo colocada para o povo. Paulo vai orientar esse povo. Depois João, na sua idade avançada, vai observar esse povo. E João vai olhar dentro da igreja e acredita-se que esta carta, essa epístola geral, por mais que ela não esteja aqui endereçada a Éfeso, mas ela foi endereçada às igrejas da Ásia Menor também. Então também ela, a princípio, acredita-se que foi lida em Éfeso, aonde João, por tempo, também pastoreou. E João, com a sua idade avançada, observando esses pais dentro da igreja, observando os jovens dentro da igreja, João vai direcionar aqui esse versículo, esse texto, diretamente aos jovens. Ele vai falar diretamente com aqueles que, como foi dito por esses dias de festa, eu não vou me lembrar qual, pelo nosso presidente, que aqui está a igreja do amanhã, aqui está a igreja que vai continuar amanhã, se Jesus até amanhã não voltar. No meio dos adolescentes, no meio dos jovens, estão aqueles que vão dar seguimento, que vão prosseguir naquilo que foi um dia estruturado aqui nesse lugar. João também vai olhar no meio da igreja e não vai
desprezar os jovens. João não vai deixá-los de lado, não vai tratá-los como pessoas problemáticas, mas João vai olhar para eles e ver famílias dentro da igreja, de pais com seus filhos que os acompanhavam. João vai começar falando com os pais, dizendo: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. João está olhando para os pais e está dizendo a eles: vocês são aqueles que vêm trazendo a palavra de Deus para o meio da sua família, porque vocês conheceram o Senhor Jesus desde o princípio. Lá de trás vocês viram os milagres acontecer, vocês viram Jesus operar no nosso meio. Só que agora João vai dirigir a palavra aos jovens, porque chegou o momento dos jovens começar a deixar de ouvir falar do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, deixar de ouvir experiência dos outros e passarem a viver suas próprias experiências. O que João está dizendo aqui é simples: chegou a hora de parar de ver milagres acontecer na vida dos outros e ver milagre acontecer na sua vida. Você está pronto para começar a ver milagres acontecendo na sua vida? Você vai começar a ver milagres acontecer na sua vida, e às vezes quando se fala isso para um jovem, dá um certo medo, dá um certo temor, porque uma coisa é andar perto de papai e mamãe, uma coisa é se firmar nas promessas de Deus na vida de papai e de mamãe, outra coisa é agora se firmar nas promessas de Deus. Fala com esse irmão aí do teu lado: na tua vida. Fala com ele aí do teu lado: não é na tua, não, é na minha. Uma coisa é viver a experiência dos outros, outra coisa é viver a minha própria experiência com Deus. E João vai olhar para esses jovens, e quando eu li isso aqui, eu fiquei apreensivo com isso aqui, fiquei olhando esse texto, falei: que coisa interessante. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes, vocês não são fracotes, vocês não são jovens vencidos, caídos, fracos, que não aguentam com nada. Vocês são fortes, vocês não são qualquer um. O que é que Satanás, nos dias que estamos vivendo, tem tentado colocar na cabeça de muitos jovens? Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, você não é nada, você não é ninguém, você só está nessa posição porque o teu pai e tua mãe têm te sustentado. Mas a hora que você fica sozinho, bate um desespero, bate uma angústia, e aí você não sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo. Você não sabe como proceder, porque às vezes olha para um lado e para o outro e não está ali papai e mamãe. Satanás vai no ouvido e vai dizer: você vai perecer, você não vai conseguir passar por essa porta, porque você só consegue enquanto você está debaixo da asa do pai e da mãe. Mas uma hora você vai ter que sair, nessa hora eu vou te mostrar que você não é nada, que você não é ninguém, que você é fraco. E João, em contrapartida, um idoso, olha e diz assim: não, não é desse jeito. Eu vos escrevi, jovens, porque você é forte, você não é qualquer um, você não é qualquer uma. E aí João não para, e ele continua dizendo: você é forte? Tem um detalhe: não é por causa da tua faculdade, você não é forte por causa da casa boa que você mora, nem pelo carro que você anda, nem pelo estágio que você conseguiu naquela empresa que você tanto sonhava. Você é forte porque a palavra de Deus está em você. Você é forte porque esta palavra
ela está dentro de você. E eu acho isso uma coisa linda quando João diz: você é forte e a palavra de Deus está em você. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que João está olhando para aquela juventude que por outra pessoa poderia estar desacreditada, e ele estava vendo a palavra de Deus dentro daqueles jovens. Ele estava vendo algo diferente dentro daqueles moços, daquelas moças. Sabe por quê? Porque é quem vive a palavra de Deus, ele anda diferente sobre as ruas que ele pisa. Quem vive a palavra de Deus aonde mora, ele é notado de uma forma diferente, porque a glória de Deus brilha sobre a sua vida. E aí que João vai dizer uma coisa interessante: a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. João está falando de um inimigo que não é qualquer um. Preste atenção o que é que a palavra de Deus pode fazer com você. João não está falando de esse ser chamado maligno. Ele não está falando daquele camarada que tem no colégio ou na faculdade, que fica lá te importunando, que faz o tal do bullying. Bullying, né, pastor? É negócio de café, né? Na época da gente era de café, de botar café. Lá em casa tinha 2 bullying. Tinha um maior, que era para os mais velhos, que era o café mais forte, e aquele café mais fraco que ficava no coador, botava no bullying menor. Eu tenho esse bullying guardado da minha mãe lá no sítio até hoje, que minha mãe botava café dentro e falava assim: Fernandinho, meu filho, isso aqui é seu, esse cafezinho aqui. Aquela que você olhava assim, via o fundo do copo do outro lado. Mas bullying hoje é outra coisa. Bullying hoje, a pessoa implica com o outro, mexe com o outro, e aí a pessoa não dorme de noite, acorda de manhã angustiado porque ele precisa ir para o colégio, e aí ele ou na faculdade, porque diz que até na faculdade também tem esses negócios também, né? Principalmente com os calouros, né? Aqueles que chegam chegam depois, e aí aquele negócio de bullying, a pessoa fica, aquele inimigo está me perseguindo, o que é que eu vou fazer com ele? O inimigo maligno que João estava falando não é esse inimigo. Esse aí, na época que a gente estudava, a gente resolvia, na nossa época, não tinha nada de dar angústia, não. Não posso aqui citar a violência, mas na nossa época era um soco mesmo. Era. A gente chegava em casa todo cheio de areia, meio ralado, e mamãe perguntava: o que foi isso? Eu caí de bicicleta ali, uma coisa ali. Mas hoje há uma angústia, mas não é desse inimigo que João estava falando. Antes fosse esse inimigo. O inimigo maligno que João estava dizendo é um ser que a Bíblia vai dizer no livro de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 14, que ele era conhecido como querubim ungido para proteger ou para cobrir, que quer dizer a mesma coisa. Ele era um ser angelical que guardava a glória de Deus. Ele foi um ser criado para proteger, ou seja, preparado para a guerra. O que João está dizendo é que esse maligno, segundo Ezequiel estava dizendo, ou diz no seu livro, é um ser que não é qualquer um, que as nações tremem diante dele. Esse maligno que João está falando é o mesmo que está relatado também no livro de Isaías. E esse ser angelical, segundo a natureza dos anjos, quando ele também foi criado, ele é desprovido de uma coisa, porque todos os anjos foram criados sem uma coisa chamada misericórdia, porque eles foram criados para adorar e para obedecer. Por isso que no capítulo 23 do Êxodo, você vai pegar a Bíblia, vai ler Deus orientando Moisés, dizendo: eu vou mandar um anjo no meio de vocês. Mas está escrito lá: não provoque a ira do anjo, porque ele não vai perdoar vocês. Agora imagina um ser angelical que está debaixo do controle de Deus,
E Deus vai dizer para Moisés: olha, ele não tem misericórdia, não provoque a ira dele. Agora você imagina um ser que foi agora desprovido da presença de Deus, chamado agora diabo, não mais querubim, não mais conhecido como alguns tentam chamar de Lúcifer, estrela da alva, porque ele não é mais isso. Ele perdeu essa nomenclatura. Ele agora é um ser maligno, um ser que não tem nenhum tipo de presença de Deus na vida dele, e desprovido de misericórdia. Imagina esse ser quando entra numa guerra. Ele não tem pena, ele não brinca. Eu me lembro que há cerca de uns 18 anos atrás, ou 20, eu fui chamado um dia para ir numa casa orar por uma criança que estava 5 dias sem comer, e ela tinha apenas entre 3 e 4 anos. E quando eu entrei na sala da casa com os pais, eu olhei a criança deitada no sofá e virei para os pais e pedi: vocês podem deixar eu aqui 2 minutinhos sozinho com essa criança aqui na sala, uma menina linda. E ela não olhava para mim, ela ficava olhando para a televisão. E o pai olhou e falou assim: irmão, ela está já 5 dias sem comer, ela está definhando, e a gente já foi no pediatra, já levou e não sabe, ninguém, o médico diz que não tem nada, e ela só precisa comer, e ela não come, ela só fica na frente dessa televisão, deitada no sofá, olhando para essa televisão, e não fala mais com a gente. Ela está falando, começando a falar direitinho, assim, as palavras bonitinhas, como criança, você sabe como é, 3, 4 anos, ainda embola algumas palavras, mas ela não conversa mais com a gente, ela não quer ficar perto da gente. Eu falei: então, deixa eu ficar aqui 2 minutinhos com ela. E eles saíram da sala. Quando eles saíram da sala, aquela criança virou o pescoço assim, meu pastor olhou para mim e disse: desgraçado, como que você me descobriu aqui no meu ninho? 3 para 4 anos. Você entendeu como que ele não tem misericórdia? Eu cheguei perto daquela menina, não esqueço essa cena, me ajoelhei perto daquele sofá onde a menina estava deitada, e disse: Deus, eu lembrei da minha filha. Eu disse: Deus, e comecei a chorar. E aquela menina, quando eu falei o nome: Deus, tenha misericórdia dessa alma, aquela menina, por um momento de lucidez: eu não tenho necessidade que você acredite nisso, eu estou te contando o que eu vivi. Aquela menina olhou para mim, agarrou no meu pescoço e disse assim: ajuda. Pediu ajuda. Ela estava atormentada por um demônio, por um ser maligno que é desprovido de misericórdia. Uma outra criança chegou um dia na igreja no colo da mãe, arrancando, pastor, o cabelo da mãe na sua mão. Com 2 aninhos de idade ele arrancava o cabelo da mãe. O culto acabou lá na igreja, na congregação do Rio do Limão. O culto acabou, a mãe disse assim: ô presbítero Fernando, o senhor pode orar por ela? O pastor, na época, o pastor Rodrigo, não estava, ele estava de serviço. Eu disse: claro que posso, depois do culto acabado. Bota o neném no chão. Botou o neném no chão. Quando eu levei a mão sobre a cabeça da criança, ele entortou as pernas e caiu dentro dos meus pés aqui, roncando igual um animal. Esse ser não tem misericórdia. Esse ser quer engolir a sua alma e dragá-la para o inferno. E João, quando olha para os jovens que estavam dentro da igreja de Éfeso, eu já vou terminar, ele diz assim: vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vós, e vós já venceste esse ser maligno. Por isso que o diabo bota um cansaço na tua mente para você não ler essa palavra. Por isso que Satanás não quer que você participe de uma consagração, de um jejum quando a igreja é convocada. Por isso que Satanás não quer que você se aproxime de Deus. Esse ser, nos dias de hoje, ele tem essa vocação de manter aqueles que estão fora da presença de Deus como estão, e aqueles que estão dentro arrancar da presença de Deus e trazer para fora. Mas enquanto você estiver como jovem de Éfeso, aleluia, é o poder da palavra. É o poder da palavra. É o poder da palavra. É o poder da palavra quando você acorda pela manhã e lê pelo menos um versículo dessa palavra. Aleluia. Olha que coisa linda. João, por favor, o irmão que está aí é o irmão Biranilson que está ali? Biranilson. Irmão Biranilson, me ajuda, meu irmão. João, capítulo 14, Evangelho, versículo 23. Olha o poder dessa palavra. Por que o diabo não quer que você
Coma dessa palavra. Por que o diabo não quer que você viva essa palavra? Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, oh glória, guardará a minha palavra. Olha só por que o diabo tem medo que você... Por que Satanás está tentando fazer os jovens não carregar mais Bíblia, não ler mais a palavra de Deus uma vez pelo menos durante o dia? Sabe por quê? Por causa daquilo ali, ó, me ama, guardará a minha palavra. Olha só, eu e o meu pai, e meu pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Sabe o que é isso? Quando você lê essa palavra, porque esta palavra é regra de fé e conduta, ela mostra a você como se portar, ela mostra a você como se como se proteger do maligno. Quando você está lidando numa situação adversa, como os jovens de Éfeso, eu quero acreditar que de tanto aqueles pais sentar com seus filhos e ensinarem esta palavra, sabe o que acontecia? Quando aqueles jovens lidavam com pessoas de outra cultura, e alguém dizia assim: não, a moda agora é ter 3, 4 namorados, a moda agora é sair por aí afora bebendo, fumando, se prostituindo. Ei, mas aí eles lembravam do que os seus pais ensinavam através da sua palavra, que diz: não te prostituirá, não será prostituto, não será uma pessoa que se prostituirás, você não irá destruir esse templo aí, que é o teu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Ei, eles deviam se lembrar dessas coisas, e eles deviam abrir a boca. Eu quero imaginar, a Bíblia não me impede de pensar, que eles deviam dizer: não posso fazer isso, porque a palavra de Deus que está dentro de mim, que eu lembro na minha mente, diz que eu não posso me prostituir, eu não posso andar segundo o mundo, mas eu tenho que andar segundo a palavra de Deus. É sobre o poder desta palavra. Como disse Paulo. Paulo foi bem claro: olha, vós sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus, sabe o que acontece com ele? Habita dentro de você. Quando você está andando na rua, sabe o que é que a Bíblia está me dizendo? Que Deus, o nosso Deus, dono do ouro, dono da prata, ele poderia agora, nesse exato momento, comprar, adquirir a Ferrari mais cara, presbítero Jonas, do planeta. Ele podia comprar o carro, é da Tesla, né, que é o mais falado aí também. Ele poderia comprar um caça israelense para ele se movimentar sobre a terra. Mas sabe como ele quis vir, presbítero Amarildo? Aqui para a nossa igreja mãe, aqui na Beira Rio, ele não escolheu um carro zero, ele não escolheu um helicóptero, ele não, qualquer pregador famoso, se vocês trouxerem de longe, ele pede logo uma passagem de avião. Mas o Espírito Santo, quando ele quer vir aqui nesta igreja, a Bíblia está me dizendo que ele vem com você andando pela rua. Ele vem com você andando pela rua, ele vem com você. É por isso que quando você passa, alguém diz: aquele jovem ali é diferente. Não é porque irmã, não é porque a senhora usou um penteado novo, não é porque você comprou um sapato da Lacoste, uma camisa Kiki Silver, não, é porque o Espírito do Deus eterno, aquele que não dorme nem cochila, é conhecido como guardiões da plataforma elevada, é aquele que nunca dormiu e não cochila. Esse decidiu andar junto com você, andar dentro de você. Por quê? Porque você custou caro. Tu é mais caro do que uma Lamborghini, tu é mais caro do que um jato israelense. Tu tu custou o preço de sangue puro derramado na cruz do Calvário. João olha para aquele jovem e fala assim: rapaz, eles são diferentes. Aqueles ali? Não, João, aquilo ali, não. Aqueles ali já venceram. Eles venceram o maligno, porque a palavra de Deus está dentro deles. É fácil saber quem carrega a palavra de Deus. É fácil saber quem carrega a presença de Deus. Alguém aqui já foi chamado de quadrado? Já? Tem algum jovem que foi chamado de quadrado já? Você parece um velho, já te chamaram assim? Você parece que esse crente velho, antigo, já te chamaram assim? Já? Você carrega a palavra de Deus.
A Bíblia diz, um dia ele falou isso para mim: você parece um velho de 80 anos, parece aquele crente velho de 80 anos. Eu disse: por quê? Porque você é muito quadrado. Eu disse: mas a Bíblia, pelo que a Bíblia me orienta, é melhor ser quadrado. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, nosso Deus, é a grande rocha, e nós estamos sobre essa grande rocha. O Salmo de número 40 diz que o Senhor nos tirou de um lamaçal de lodo e nos colocou sobre uma grande rocha. Essa rocha nós sabemos que ela é Cristo, porque quando ele diz a Pedro assim: Pedro, tu és Petros, tu és fagulha de pedra, e eu sou Petras, eu sou uma grande rocha. Sabe o que Jesus está dizendo? Que nós somos colocados sobre uma grande rocha. Aí eu entendo uma coisa: é melhor ser quadrado, que para rolar de morro abaixo é mais difícil, né, irmão? É melhor ser quadrado, que para rolar de morro abaixo é muito mais difícil. Ei, não tem problema. É esse quadrado mesmo que está aí, parecendo até com um pensamento de pessoa antiga, que não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, porque não quer desagradar a Deus. É esse aí, que quando aquele amigo seu entra numa luta, numa dificuldade, ele diz assim: ei, não dá para você orar por mim não. Sabe por quê? Porque ele também, como João, vê alguma coisa diferente dentro de você. Ele consegue ver a presença de Deus na sua vida. Por isso que não adianta. Podem falar o que quiser, mas quem carrega a presença de Deus na sua vida, ele não se corrompe com as coisas desse mundo. Pode se levantar e fazer o estardalhaço que for, podem dizer que você não vai suportar, que você não vai aguentar, mas fique tranquilo, quem te chamou foi Deus. Enquanto tem muita gente te apontando, dizendo que você não vai a lugar nenhum, tem pelo menos 1 ou 2 João por aí dizendo: já venceste o maligno. Fica na tua posição, porque você já venceu o maligno. O ser que você lutou e venceu não é qualquer um não, é aquele que foi conhecido, é conhecido como o destruidor das nações. Mas você não serve a nenhum destruidor, você serve ao autor e consumador da fé da humanidade, chamada Cristo Jesus nosso Senhor. Satanás vai continuar. Deixa eu te dizer uma coisa e eu termino, fecho minha Bíblia. Satanás vai continuar tentando fazer de tudo para te arrancar da presença dele. Ele vai tentar fazer com que você não chegue nos 86 anos da igreja o ano que vem. Ele vai tentar colocar na tua mente que Platão estava certo, Diógenes, que essa gente toda estava certa e Jesus estava errado. Ele vai tentar na faculdade botar alguém para tentar zoar você e dizer: você é mais um Bíblia. Cabe a você escolher a resposta, ficar todo sem jeito, dizer: eu vou no culto, né? De vez em quando, né? Ou cabe você dizer: não sou Bíblia não, eu sou testemunha do que está escrito dentro dela. Bíblia é um livro que as pessoas carregam debaixo do braço. Eu sou testemunha do que está escrito dentro dela, que Jesus salva, liberta, cura e batiza ainda com o Espírito Santo. Oh glória! Cabe a você. Mas uma coisa é certa, uma coisa é certa. Fala com esse jovem aí: você tem potencial. Fala para ele assim: você é uma bomba atômica que está prestes a explodir na cara de Satanás. Fala para ele assim: na verdade, fala com ele aí: na verdade, o diabo tem medo de você. Você crê nessa palavra? Você é condução de Deus sobre a terra, meu filho. Você é a condução que Jesus escolheu, que o seu Espírito escolheu para entrar naquele trabalho de segunda-feira. Não tem aquele trabalho lá onde você está? Não tem aquela faculdade que você está? Sabe por que Jesus está levantando você? Porque nesses lugares não vai dar mais tempo para nós entrarmos, para mim, para o pastor entrar, mas vai dar para você. Você vai dar tempo de chegar lá, de falar com pessoas que nós não imaginamos um dia falar. Você vai ter como chegar lá. Deus não vai te dar um diploma só para você andar de peito estufado, achando que você é o bambambam, não. Deus vai te dar um diploma para você poder chegar a lugares altos e dizer: foi Jesus que me colocou. Aleluia.
Aleluia. Jesus vai entrar lá com você. Cabe a você decidir o que você vai continuar a fazer. João olhou para esses jovens que Paulo um dia já tinha orientado e disse: não, ficaram fortes, porque a palavra está dentro deles. E eu costumo dizer uma coisa, eu termino aqui. Você quer conhecer um jovem que está cheio de Deus? Conversa com ele 10 minutos. Se em 10 minutos de conversa Jesus não entrar no meio da conversa, está desviado, está ruim. Não, você pode puxar o assunto com ele de mecânica espacial. Pode, imagina algo aí. Você pode falar com ele sobre a hipotenusa. Você pode falar com ele sobre qualquer assunto, sobre os neurônios cerebrais. Que numa hora ele vai falar assim: mas o homem só chegou na lua, só entrou numa nave porque Deus deu inteligência a ele. Porque senão, se Jesus não entrasse na mente do homem, e isso é porque a mente do homem já foi provado que ela funciona não em toda a sua totalidade, só 30%. Imagina se a gente conseguisse usar 50%, 80%. Que coisa linda! A gente ia fazer uma casa em outro planeta, né? Isso é porque Deus segurou. Mas se Deus não tiver no negócio, irmão, o homem não consegue. Aí você olha e fala assim: crente chato. Não, não, aquele ali tem a palavra de Deus dentro dele. Ele não sabe, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quantos aqui estão cheios de Deus, da sua palavra? Se você não está, passe a meditar nessa palavra. Se você não está, passe a ler esta palavra, porque você está numa guerra, e a palavra de Deus, ela é bem clara ao seu próprio respeito, quando diz: esta palavra é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, separa juntas, medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa arma é tão poderosa que quando o meu Jesus entrou em guerra com Satanás, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ele pegou essa espada e conseguiu atravessar Satanás de um lado para o outro. Sabe por quê? A arma da nossa milícia, ela não é carnal, mas é poderosa em Deus para a destruição de fortalezas. Que Deus te abençoe, meu pastor. Muito obrigado.